Olá, meu nome é Bruno, juntamente com os meus colegas Eduardo Toriani e Luiz Fernando, viemos apresentar a nossa proposta de embalagem, juntamente com os cálculos e as informações propostas. Nós somos da turma Info 18A. Bom, o objetivo geral do nosso relatório e do nosso desenvolvimento é analisar e propor uma nova embalagem com base nas informações adquiridas da embalagem atual, que no caso seria uma embalagem de leite em pó, né, daquelas de alumínio. Os objetivos específicos seria determinar as dimensões ótimas para uma embalagem cilíndrica e o outro seria encontrar uma embalagem com maior custo-benefício tanto para a empresa quanto para o consumidor. Então, a embalagem que a gente escolheu, ela tem uma forma cilíndrica. Como o Bruno citou anteriormente, a gente escolheu uma embalagem como exemplo, uma lata de leite ninho. Nessa imagem ali é uma lata de leite ninho de 380 gramas, mas os dados que a gente utilizou para fazer os cálculos foi de uma de 400 gramas. E algumas informações sobre essa embalagem. A altura dela é de 11 centímetros, ela tem uma largura de 11 centímetros também, profundidade de 22 centímetros, ou comprimento, e o peso de 400 gramas. Os cálculos. A área lateral, a gente usou a fórmula de área lateral, 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Então, o raio que a gente teve dessa embalagem é a metade do diâmetro, e o diâmetro, consequentemente, era a metade da largura. Então, a metade de 11 é 5,5, vezes a altura, que era 11 também. Então, fazendo os cálculos, a gente chegou no resultado de 379,94 centímetros quadrados. Para o cálculo de área de base, a fórmula é π vezes r ao quadrado. Então, 5,5 ao quadrado, 30,25 vezes o π. O valor da área base é aproximadamente 95 centímetros quadrados. Por último, desses cálculos de área, a gente tem a área total, que é 2 vezes a área base calculada anteriormente, mais a área lateral também calculada antes. Então, o valor da área base, 94 centímetros aproximadamente, mais 379,94 centímetros também da área lateral. Fazendo os cálculos, a gente chegou numa área total de 569,91 centímetros quadrados. Para o volume desse objeto que a gente selecionou, o cálculo para este é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, novamente, raio ao quadrado 5,25, que é 30,25 centímetros quadrados, vezes a altura, novamente, 11 centímetros. A gente chegou no volume de 1.044,835 centímetros cúbicos. Alguns malefícios dessa embalagem que a gente escolheu. Mesmo sendo reciclável por conta do alumínio e tudo mais, ela tem um destino às vezes indevido. As pessoas não utilizam ela como deveria. Utilizam uma vez e jogam fora, ou outras. Um custo de produção relativamente alto por conta de ser alumínio e um formato que não aproveita todos os espaços. Bom, alguns benefícios da embalagem atual, como foi citado anteriormente, é uma embalagem totalmente reciclável e reutilizável, tanto que quando não se tem mais nenhum produto dentro da mesma, várias pessoas utilizam a mesma embalagem para guardar outros produtos, é totalmente resistente ao contato com líquidos e se sai bem com sua longevidade. Bom, agora a gente irá comentar um pouco da embalagem proposta, que consiste em ser uma caixa em formato de paralelepípedo, onde ela conta com 16 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento. E o caso dela é servir tipo uma caixa de maisena, de cereal mesmo. Aqui está algumas informações da nossa caixa, onde a gente calculou a área lateral, que seria duas vezes a soma da altura com o comprimento e da base com o comprimento, que dava um total de 640 centímetros quadrados. Aí depois a gente calculou a área base, que seria a base vezes a altura, que dava em torno de 80 centímetros quadrados, a gente arredondou esse valor. A área total, que seria duas vezes a soma da altura com a base, a altura com o comprimento e a base com o comprimento, que são as três faces
do paralelepípedo e dava uma área total de mais ou menos 800 centímetros quadrados. Então a gente calculou o volume da nossa embalagem, que seria o valor de A vezes o de B vezes o de C, que dava um total de 1.280 centímetros quadrados, maior do que o anterior. Aí a gente fez o cálculo de massa, onde a gente teria utilizado a embalagem anterior para descobrir a densidade do leite em pó e assim poder realizar o cálculo dessa nova embalagem, descobrir quanto que a nossa embalagem ofertaria de produto, e a gente chegou num total de 490 gramas, mais que a embalagem anterior. Bom, alguns malefícios da embalagem proposta. É uma embalagem com maior vulnerabilidade em relação ao contato com a água, ou seja, ela é mais frágil, não somente com água, mas também se cair, por exemplo, pode estourar a caixa e assim acabar perdendo o produto. A embalagem então teria um custo um pouco maior que a lata de alumínio e ofertaria uma quantidade maior de produto do que a lata de alumínio em si. Porém, a mesma necessitaria de um segundo recipiente para estocar o produto a um longo prazo. Ou seja, teria que ter uma embalagem interior e uma embalagem exterior. Bom, e agora a gente vai explicar os benefícios de utilizar a nossa embalagem proposta, visando os malefícios que o Bruno citou. A grande questão da nossa embalagem é que ela não vai ser apenas uma caixa, ela terá uma pequena película formada por um plástico biodegradável dentro dela. Este plástico biodegradável, ele tem uma característica muito legal, que para tu produzir 1 kg dele, ele meio que sequestra, entre aspas, de 2 a 6 quilos de carbono. Isso porque esse sequestrar seria que durante a fase de cultivo, toda a parte de agricultura do produto, ele faz essa coleta de gases que são contribuintes para o efeito estufa na sua fotossíntese. Então isso já é um ponto positivo para a nossa embalagem, pensando no lado ecológico. Além disso, ele contribui para o combate do aquecimento global, como a gente já citou. O plástico oferece mais de uma função, isto porque esse plástico biodegradável, ele tem uma característica legal no quesito de que se ele for pego pela empresa especializada e fizer toda uma compostagem como deveria ser, ele acaba virando um adubo. E até tem outros tipos de plástico, como o de maçã, laranja e cará, que o de cará é desenvolvido aqui no Brasil, que eles são comestíveis, tanto para o ser humano quanto para os animais. Então ele não teria aquele impacto na hora de causar fatalidade aos animais que acabam ingerindo plástico por acidente. Além disso, o nosso produto, a embalagem, pensa nos dois tipos de cliente. Isto pois ela visa o cliente que vai realizar a reciclagem, que ela vai estar realizando a reciclagem da embalagem de papelão e do plástico para virar o adubo orgânico depois, mas também pensa naquele cliente que não vai ter tanta conscientização, que vai acabar descartando a embalagem de modo indevido. Ou seja, nos dois casos, ela não vai agredir tanto o meio ambiente. E a embalagem favorece o transporte e o estoque do produto. Isso pois o formato dela acaba deixando menos espaços vazios do que a embalagem cilíndrica. Ela acaba evitando o acúmulo de lixo, isso pois o papelão e o plástico são biodegradáveis, têm um tempo para degradação relativamente rápido, ou seja, ele vai estar evitando o acúmulo de lixo, ele vai estar aumentando a vida útil dos aterros sanitários e ele pode salvar a vida de diversos seres vivos, incluindo o ser humano. Pois como a gente já mencionou, se um animal acabar ingerindo esse plástico, o plástico não vai causar fatalidade nele no trato intestinal, alguma coisa do gênero. Ele vai ser absorvido pelo animal. E além disso, a embalagem ela pode ter um valor mais alto que a outra, por exemplo, né? Mesmo o alumínio já tem um valor de produção mais alto, mas isso porque a tecnologia é muito nova. Como a gente tem imagem agora do plástico biodegradável, esse é o feito de cará, desenvolvido aqui no Brasil, lá por uma bióloga de Manaus, uma pesquisadora de Manaus, desculpe. Então, se a gente talvez investir ou esperar um pouco do tempo, quando esse produto começar a chegar no mercado, ele vai ser assim como o alumínio, que quando tiver um monte de empresas especializadas, o valor dele vai baixar. Principalmente se for levar em conta a questão da mão de obra mais barata, tentar levar para alguma região onde é que seja mais viável a realização desse produto. Ele vai gerar uma economia diferente, uma economia, vamos dizer assim, mais limpa, e ele vai favorecer o meio ambiente. A gente não pensa nessa embalagem, talvez para substituir a anterior,
Como a gente falou, o Bruno havia mencionado, ela precisa de uma embalagem para guardar o produto a longo prazo, pois tanto o papelão quanto o plástico, se eles entrarem em contato com a água, a partir de um tempo depois eles vão começar a se degradar. Então a gente pensa em utilizar essa embalagem para guardar na lata de alumínio, tentar dar uma vida maior para a lata de alumínio. Essa é o grande ponto-chave da nossa embalagem, trabalhar em conjunto com a embalagem anterior, pensando no caso do cliente que não vai ter a responsabilidade ecológica. Bom, e agora a gente chega na conclusão, onde a gente pode afirmar que após o desenvolvimento do trabalho, a gente vê que a necessidade de embalagens e produtos ecológicos está aumentando cada vez mais. Tudo em conta ao atual cenário que a gente vê de globalização, todas as notícias que a gente vê dia após dia, tanto de queimadas quanto de poluição, o efeito estufa está cada vez mais presente na nossa vida, a gente está sentindo as mudanças climáticas, e isso está impactando na nossa vida. Então talvez seja agora o momento de introduzir no mercado uma embalagem desse tipo, alguma coisa nessa função para incentivar as outras empresas a investirem nesse ramo, para conscientizar a população. Eu acho que chegou ao ponto que não dá para esperar que toda pessoa tenha consciência, e a gente tem que começar a tomar uma atitude. O plástico, ele não é tão caro assim, ele tem mais de uma finalidade, ele pode virar o recipiente, ele posteriormente vai virar um adubo, até em alimentos, como alguns casos já previram. Eu acho que seria muito interessante utilizar desses artifícios, principalmente porque muitos deles são desenvolvidos aqui no Brasil, como plástico derivado da fécula de mandioca, ou da batata, ou do cará. Eu acho que é interessante a gente investir nisso, e a nossa equipe, visando essa necessidade, tanto global quanto regional, pensou nessa situação, visou uma embalagem que era utilizada, que tinha um propósito reciclável, mas viu que as pessoas não utilizavam daquilo e tentou trabalhar em conjunto para dar uma longevidade maior, para talvez evitar tanto o gasto de recursos naturais e evitar o acúmulo de lixo. Então, a gente realizou os cálculos, a gente viu que a nossa embalagem final tem um volume um pouco maior que a embalagem original, que a gente meio que adicionou um pouco mais, porque a gente não levou em conta a película fina de plástico que ficaria dentro do papelão, para não entrar em contato o leite em pó com o papelão, então a gente deixou um pouco mais sobrando para não faltar depois, para realizar essa conta. E essa foi a nossa embalagem, esse foi o nosso trabalho. Espero que goste e agradeço pela atenção.